Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Pai do Senhor, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo sobre crentes versus discípulo, dando continuidade daquele testemunho a qual eu não concluí na última lição, certo? Então, nessa manhã nós estaremos aqui dando continuidade ao testemunho dessa pessoa a qual eu comecei no outro vídeo. Então você nesta manhã, você não perca, vai ser tremendo essa conclusão aqui sobre o perdão, certo? Então eu quero desejar a você um bom dia, paz do Senhor, graças e paz. Estaremos no final orando por você, você que colocou seu nome, você colocou ali seu nome, eu quero te orar por você, tá certo? Tá bom? Então não esquece, se inscreva no canal, ative o sininho, dá uma essa força aí. Vamos lá, vamos juntos atingir essa meta de 500 e nós estaremos sorteando um livro, a qual esse livro vai chegar até a sua porta através do correio. Onde você estiver, eu vou estar enviando este livro para você, tá bom? Então que Deus abençoe e vamos lá voltar ao estudo. Bem, continuando o testemunho. Pat William reconhecia que este ódio a si mesmo não era do discípulo. Embora ela tivesse sido vítima de abuso sexual, ou seja, vítima de um abuso sexual, sentia culpada e imunda. Como Deus poderia perdoá-lo? Como ela poderia perdoar a si mesma? Quando Pat se mudou para a casa de nossa equipe feminina, experimentou a segurança do amor incondicional de Deus. Através da aceitação do corpo, ela reconheceu que Deus o amava. Não importava o que ela tivesse feito ou o que tivesse acontecido com ela. Por causa do sacrifício de Cristo, Deus havia apagado todos os seus pecados e pago pelo abuso cometido. Ele a tratou como se este jamais tivesse existido. Baseado nisso, ela pode amar a si mesma. Passo diz melhor do que foi. Descobri que, quando Jesus morreu, Ele pagou por toda a dor, culpa, amargura da minha vida. Ele cuidou disso quando eu me preocupava com o passado, não aceitava o perfeito perdão de Deus. Eu estava questionando o seu poder em me limpar completamente e me fazer nova criatura. Mas agora sei que Ele me perdoou completamente. Assim passo a aceitar-me, a perdoar a si mesmo. Você entendeu aí como é importante essa parte fundamental do perdão? Primeiro, o perdão era ela ter perdoado. A gente vê o seguinte: achamos que o perdão faz com que nós esquecemos do passado. Não, nós não esquecemos do passado. Até porque o passado ela vai ser uma consequência dos nossos erros e acertos. Se nós erramos no passado, nós vamos pagar por esse erro. Mas só que esse erro que nós vamos pagar não é um apago de culpa, mas sim é das consequências. Consequência de erros, de falhas, de coisas que nós cometemos, que não deveríamos ter cometido e cometemos. A partir daí, há esse bloqueio, porque as pessoas não sabem distinguir entre o perdão e as consequências. As consequências ela não pode ser tirada, mas perdoado pode. Você pode se sentir paz. Isso é igual um corte, uma ferida. Dói, machuca, né? Tá ali machucando, mas quando vai cicatrizando, cicatriza por total, você de vez em quando você olha para aquela ferida, para aquela cicatriz, mas aquela cicatriz não dói mais, mas ela está lá, mas não dói mais. Toda vez que você olhar para ela, você vai lembrar do que cometeu aquela cicatriz. Assim somos nós. Quando nós não perdemos, se nós simplesmente não entendemos isso, nós não poderemos vencer a luta espiritual, certo? Desculpa aí o alarme, eu tinha colocado para gravar. Perdoe aos outros. Uma vez perdoado, você tem de perdoar aos outros. Jesus ensinou, porque se perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus
capítulo 6, versículo 14 e 15. A oração de Cristo reflete a sua união vital. Perdoai-vos nossos pecados, pois também vos perdoamos a todos o que nos deve. Certo? Lucas 11, 4. Você perdoa com gratidão. Deus perdoa por perdão. Você perdoa com gratidão a Deus por seu perdão pelo que você transgrediu. Não há fim de merecer perdão. Perdão aos outros demonstra que você já foi perdoado. Eu já fui perdoado, então por que eu vou guardar mágoas do passado? Se eu estou vivendo uma nova vida, sendo uma nova criatura, por que eu vou ficar olhando para o passado? Por que eu vou ficar olhando para o passado se eu posso olhar para frente? Já que eu sou agora uma nova criatura, eu já levantei a mão, já aceitei a Jesus. O ponto fundamental é você aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Essa história de achar que não precisa aceitar a Jesus porque tem um intercessor, ou tem alguém que faça... Não existe isso. O que existe é Jesus. Foi Jesus que morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados e pelos seus pecados. Então o perdão vem por esse reconhecimento que somos falhos, pecadores e necessitamos de Jesus Cristo como Salvador da nossa vida. Você pode receber o perdão de Deus sem dá-lo aos outros. Quanto aos nossos filhos eram bebês, o médico nos disse que poderia vaciná-los contra todas as doenças infantis, exceto catapora. Se eles entrassem em contato com uma criança com catapora, era certo que contrariam. O perdão é como a catapora, se você tiver, passará para o outro. Verdade? Perdoar aos outros é marca da fé cristã. Jesus nos perdoou a nós, por cujo pecado ele foi crucificado enquanto pendia na cruz. Lucas 23, 34. Estevão perdoou aos que apedrejavam, enquanto as pedras lhe esmagavam o corpo. Em Atos capítulo 7, versículo 60, Paulo resume a posição cristã. Antes de serem uns para com os outros, benigno, compassivo, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios capítulo 4, versículo 32. O seu perdão aos outros tem de ser de todo o coração, moldado segundo o perdão com que Deus lhe perdoou. Olha só, se perdoar é necessário, eu tenho que entender isso, que eu preciso perdoar, para que eu possa ter uma vida normal, para que eu possa ter uma vida compartilhada entre os meus amigos e ter uma verdadeira felicidade. Agora isso não quer dizer que eu perdoei aquele pecado. Eu perdoei aquele pecado que foi cometido. Eu não perdoei todos os pecados. Porque às vezes as pessoas ficam perdendo perdão, repetindo a mesma falha, para que nós possamos perdoar. Nós devemos perdoar, mas devemos também orientá-lo, aquela pessoa a qual está cometendo aquelas mesmas falhas, aqueles mesmos erros que nós estamos continuamente perdoando. Perdoar também é orientar, perdoar também é guiar aquela pessoa para o caminho certo. Então veja bem, perdoar outra pessoa é milagre de Deus, é a obra dele, não sua. Mesmo com um coração disposto à dor, por vezes, tão severa que você simplesmente não acredita ser possível perdoar e esquecer, mas pelo perdão de que Deus lhe deu, pela graça que Ele provê, você pode perdoar. Se você foi magoado por alguém, mas reprime a dor em vez de desfazer-se dela mediante o perdão, a culpa, a amargura, a ansiedade permanecem e agravam a discórdia. Isso ameaça seriamente sua saúde emocional, abafa a paz de Deus e a alegria da vida cristã. As emoções negativas, reprimidas, recorrem do seu interior como um câncer. Qualquer falha em perdoar com alegria aos outros demonstra ignorância da graciosa provisão divina para você. Você se torna como servo ingrato. Mateus capítulo 18, do 21
ao 35. É bom a gente ler esses textos. Eu estou sempre colocando um texto, você para o vídeo, lê o texto e continua a assistir o vídeo, tá certo? Porque se eu for ler o texto, vai ficar muito longo esse vídeo. Gozando prontamente da liberdade comprada pela misericórdia divina, mas cruelmente negando a Cristo a semelhança aos outros. Era compreensível que Pátio nutrisse ódio por seu tio, ressentimento por sua mãe. Como eles podiam ter permitido que uma criança experimentasse tamanha perversão? De algum modo, o ensino de Cristo, perdoai e sereis perdoados, Lucas 6:37, não parecia fazer sentido. Mas quando Pátio aceitou plenamente o perdão de Deus, ele substituiu o coração quebrado e a culpa traiçoeira do seu passado, por uma profunda segurança no seu amor. Isso produz um amor próprio, muito agradável. Deus, depois de experimentar tal perdão perfeito como Pátio, poderia deixar de perdoar o seu tio, sua mãe, perdoar aos outros e seguir o exemplo de Cristo. Então, o que nós temos que fazer é saber perdoar. Para mim, ser um verdadeiro cristão, ser um verdadeiro discípulo de Cristo, eu tenho que tirar a tristeza, a mágoa. Aquele irmão, aquela irmã, aquele mesmo parente que mora na sua casa, aquele irmão de sangue, né? Estou falando irmão de igreja, irmão de sangue, primo, que machucou você, disse palavras que não te agradou. Você tem a condição, através hoje, de ser uma nova criatura e perdoar essa pessoa. Volto a repetir, perdoar não é simplesmente ignorar a pessoa. Ignorar, não, eu perdoei, não quero mais saber daquela pessoa, não. É perdoar e quando dentro do possível, poder ajudar aquela pessoa. Dentro do possível, dar uma força para aquela pessoa. Perdoar é continuar caminhando ao lado daquela pessoa, sem olhar para o passado e se olhar para aquela pessoa como uma pessoa inimiga, uma pessoa que não merece o seu carinho, o seu respeito. Mas lógico, isso aí é dentro de um contexto em que aquela pessoa também aprendeu com os seus erros. Porque mesmo que ela não tenha aprendido com os seus erros, você já perdoou. Mas você tem que estar preparado, porque ela pode cometer os mesmos deslizes, o mesmo pecado, e você tem que estar pronto para perdoar aquela pessoa novamente. Isso é ser discípulo. Seu discípulo é lavar os pés daquele que vai lhe trair. Seu discípulo é aquele que você almoçar, jantar com ele, sabendo que aquela pessoa um dia vai lhe trair. Foi assim que Jesus fez. Foi assim que Jesus fez com Judas Iscariotes. Sabia de tudo isso. Sabia que iria acontecer, mas tratava ele igual para com os outros. Assim somos nós, somos nova criatura. Precisamos urgentemente rever nossos pensamentos e conceitos sobre o que é o perdão. Jesus te ama muito e quer te dar uma nova chance de perdoar. Nesta manhã, você que estamos falando sobre perdão, de ser discípulo, você possa acreditar nisto. Acredite, perdoar é seguir em frente. Nunca olhando para trás como um remorso, como coisas que não agrada, mas olhando para Cristo, tá certo? Vamos dar continuidade, né? Próximo vídeo, que já está concluindo aí, nós estaremos em aceite o perdão dos outros. Você perdoou, agora nós vamos falar sobre o aceitar o perdão dos outros, tá bom? Então não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e não deixe de compartilhar. Me ajude a atingir esses 500 inscritos. Por favor, dê uma força aí. Dê uma força e não esqueça de curtir. Muita gente assiste o vídeo, mas não dá um like, dá uma curtida. Isso ajuda muito lá no YouTube. Quando você curte, não custa nada, é rapidinho. Apertou ali, pronto. Não faça isso, me ajude em nome de Jesus. Curta esses vídeos que eu vou postando. Esse estudo é muito, muito, muito bom mesmo. Para você e para mim. Oremos. Senhor Deus nosso Pai. Quero te pedir agora para esse momento oração pela nossa irmã Ivone, para que colocou num comentário que queria oração, minha irmã Ilka. Senhor Deus, como é que está também ali pedindo oração, que ela colocou seu nome. Senhor Deus, também te peço, Senhor, pelas nossas irmãs, que a qual, meu Pai, tem pedido oração nos comentários. Peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor chegue com cura, chegue com providência, chegue derramando a sua graça, o seu perdão sobre a vida deles, de cada um deles. Eles possam, meu Pai, ser restaurados, Pai, ser curado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até o próximo.